Este é um texto polêmico, é uma questão que divide pentecostais e a ala reformada. Inclusive, tem havido uma influência muito grande, não sei se positiva ou negativa, dos reformados na leitura desse texto sobre o movimento pentecostal. Ocorre que João, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, fala a respeito do batismo no Espírito Santo. Mas ele usa uma segunda expressão. Ele diz que Jesus viria após ele e batizaria no Espírito Santo e fogo. A maioria dos manuscritos não trazem a palavra e com fogo, mas batismo no Espírito Santo e fogo. Há sim uma possibilidade hermenêutica, exegética no texto, de entendermos que é o mesmo público que recebe o batismo no Espírito Santo, é o mesmo público que recebe o batismo de fogo. Que público é esse? Veja, nós estamos aqui diante de uma plateia mista entre fariseus, escribas, saduceus, aos quais João chama de raça de víboras, mas há aqui um grupo de pessoas arrependidas que estão descendo as águas para serem batizados por João Batista. É a estes conversos, é a estes arrependidos que estão descendo as águas do batismo no Jordão, que João então traz essa profecia, essa sentença, que aquele que viria após ele tinha poder para batizar no Espírito Santo e fogo. Esse fogo é uma bênção do Espírito para a igreja, é uma bênção do Espírito para o povo de Deus. A gente sabe que, biblicamente, o Espírito Santo tem vários símbolos: a água, o vento, o óleo. E todos esses símbolos são símbolos pedagógicos que estão ensinando a obra do Espírito Santo, as ações do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Porque o Espírito é enviado para a igreja e que, através da igreja, ele atua no mundo, convencendo o pecador do arrependimento, para o arrependimento. Então veja, a linguagem de João Batista não é nenhuma contradição ao ensino geral das Escrituras. Apocalipse capítulo 6 e verso 5 vai apresentar o Espírito Santo como sendo 7 lâmpadas de fogo. Então, o Espírito como fogo de purificação, fogo que ilumina, fogo que aquece, fogo que renova. Você pode perguntar para qualquer biólogo que o fogo pode ser destruidor, é verdade. Mas o fogo numa floresta tem também a função de renovação do habitat, a renovação daquele ecossistema. E o fogo do Espírito, nesse sentido, ganha essa interpretação de renovação, de purificação, de santidade. Veja, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas há um texto muito interessante nas Escrituras, eu recém descobri esse texto. É Isaías capítulo 4, versículo de número 4, que está aparecendo para você na sua tela. O texto diz que haverá um momento em que Deus trará uma purificação sobre Jerusalém. Vai limpar Jerusalém, vai limpar os filhos de Sião dos seus pecados. Vai santificá-los. Através do que? É a pergunta. Isaías capítulo 4, verso 4 vai dizer que essa obra de purificação, de santificação do povo, será operada pelo Espírito purificador. Se você ler no original hebraico, fala justamente de um espírito ardente ou espírito de fogo. A palavra bar ali do hebraico é a mesma palavra que aparece sobre a sarça ardente que Moisés viu ali sobre o Monte Sinai. Era uma sarça, um arbusto que pegava fogo, porém o fogo não destruía a sarça. E é esse mesmo Espírito que aparece em Isaías capítulo 4, verso 4. Então, esta é uma promessa de bênção para a igreja. Jesus é o batizador no Espírito Santo e fogo. Ao mesmo tempo que é um revestimento de poder, também atua na nossa purificação, na nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa purificação, a nossa santificação também é uma obra do Espírito Santo.
Agora, está reservado um fogo futuro para os ímpios, que é o lago de fogo, que é a guiena, lá do Apocalipse capítulo de número 20, e de Mateus capítulo 10, verso 28, que Deus lançará na guiena tanta alma quanto o corpo dos ímpios. Então esta é a interpretação correta de Mateus capítulo 3, verso 11.